Olá, pessoal. Eu estou gravando pela segunda vez, né? Eu fiz um teste aqui e a voz acabou não saindo, né? Eu tinha gravado uma reunião com vocês, pelo menos comentando sobre o material, como não apareceu ninguém, né? Eu acabei seguindo o material mesmo até o final, porém depois eu vi que o som da minha voz não saiu, então estou gravando pela segunda vez. Eu vou tentar, pela essa segunda vez aí, tentar ser um pouquinho mais rápido do que eu fui da primeira, né? Só para não cansar vocês também. E, na verdade, eu vou passar pelo material, né? Tirar algumas dúvidas no material. E se tiver dúvida fora do que eu vou explicar aqui, vocês fiquem à vontade de falar comigo no fórum, tá? Procurem assistir todos os vídeos do professor Tiago que estão nas agendas. Isso vai engrandecer o estudo de vocês, inclusive vai tirar provavelmente a maior parte das dúvidas que vocês possam ter ao longo do curso. E as dúvidas que ainda ficarem, eu me encontro à disposição no fórum, tá? Eu vou disponibilizar esse link também no fórum de vocês. Então, como eu perdi a primeira gravação, rapidamente aí, então na agenda 1, né, eu expliquei que a persistência de dados é onde as informações vão ser armazenadas na base de dados. Persistir dados, então, de fato, fazer uma conexão com a base de dados e manter esses dados no banco de dados, ou seja, salvar a informação no banco de dados. Eu acho que era uma das perguntas da atividade, focava bastante na questão da persistência, né? Existem a questão da persistência, que são arquivos locais, bancos de dados locais, serviços em nuvem, então tem alguns tipos aí, né? Persistir dados, eles podem ser, então, de forma local, em arquivos, eles podem estar em bancos de dados locais, como o SQLite, que é o nosso caso, né, que a gente está estudando aqui. E eles também podem estar em serviços em nuvem, né? Então, você pode sincronizar dados que estão no dispositivo, através, por exemplo, de uma API, né? Ou mesmo uma base de dados que está em nuvem, mesmo um serviço que você contrata, e você persiste os dados naquele local. É possível fazer misto, híbrido, né? Ou seja, você pode manter os dados no dispositivo e assim também manter em outro local. Isso vai garantir, na verdade, uma eficiência maior aí, né, de segurança das informações e também limitar o aparelho, deixar o aparelho mais desafogado, vamos dizer assim, porque dados que são sincronizados na nuvem não precisam ser mantidos posteriormente pelo celular. Agora, é possível também manter nos dois locais, né? A gente falou o que é CRUD, né? Criar, ler, alterar, deletar. Que é o criar, ler, alterar, deletar, significa o quê? Create, read, update e delete. Esses métodos, agora a gente está mexendo com a linguagem orientada a objeto, né? Vocês já viram também, já estão estudando aí o MAUI, então vocês entendem que são métodos que vão fazer uma transação na base de dados. Essa transação depende do objetivo, ela pode criar, pode deletar, ela pode atualizar. Então, toda vez que vocês escutarem o termo CRUD, significa Create, Read, Update e Delete, certo? Algumas características vão tornar o SQLite interessante, né? A própria apostila fala sobre a autossuficiência, não precisa aí de um servidor específico, por exemplo, MySQL, quando a gente tem que instalar o servidor na máquina, né, no computador, para ele fazer ele funcionar. Então, o SQLite ele é baseado em arquivos e ele vai manter essas informações, né, nesse arquivo dentro da tua aplicação. Essa que é a vantagem dele, né? Ele é leve, compacto, né? Geralmente aí você tem o arquivo menor do que 1 mega, né? E isso vai tornar aqueles dispositivos bem simplórios, com recursos limitados, uma boa ideia, né? Usar o SQLite para esses dispositivos que são bem limitados. Tem a questão da portabilidade, você pode enviar, copiar, né, esses dados, já que é um arquivo em diferentes plataformas, também é possível. Ele utiliza um padrão SQL, aquele padrão SQL básico do método relacional, que nada mais é do que o select, insert, update, delete, que você pode utilizar em outras bases de dados do sistema gerenciadores de banco, que é uma linguagem padrão, né? Se é um padrão SQL, você usa em qualquer sistema gerenciador. Existem algumas especialidades, né, especificidades aí em cada banco, mas
no modo geral, o padrão SQL é mantido, tá? Não há necessidade de configuração, já que até a gente não tem um servidor, né? Então, não há necessidade de fazer muita configuração. Existe uma confiabilidade, e essa confiabilidade vem da questão da integridade dos dados. Você tem as transações que a gente chama de ACID, que garantem a atomicidade, a consistência, o isolamento e a durabilidade. Então, você tem certeza que aquele dado não vai ser modificado, vai ter uma certa consistência, ele vai durar ali, ele não vai sumir do nada, né? Então, é um banco realmente confiável. Tem um desempenho muito satisfatório, né? Até por ele ser leve, né? A gente fala que é leve no sentido que ele exige pouca configuração, ele exige pouca memória. Então, é claramente que a gente não vai usar um SQLite numa aplicação maior, né? Isso não é nem pensado, ok? E agora, existem algumas limitações dele, né, que é o multiusuário limitado, então, volto a dizer, aplicações mais robustas, que têm uma grande escalabilidade, né, vários usuários, isso aí já não é ideal para o SQLite. Existe uma limitação de tamanho também, que é o suporte que ele dá, que é até 140 terabytes, né, ele não consegue ir além disso. Existem recursos avançados que faltam suporte, né, que você tem em outros bancos de dados, como Oracle, MySQL, PostgreSQL e tudo mais, ok? Aí ele mostra o material de vocês, como fazer a configuração para acessar a conexão via SQLite, ok? É necessário instalar o pacote SQLite Net PCL, tudo bem? Então, quando vocês criarem um projeto, vocês vão usar o gerenciador de pacote para instalar o SQLite Net PCL. É ele que vai fazer funcionar a tua aplicação. Se você não instalar ele, claramente nenhum código que vai fazer conexão com o banco vai funcionar. Então ele mostra passo a passo como fazer isso, né? E quando a tua aplicação ela é criada pela primeira vez, existe uma pastinha, um local onde tem as dependências, né? Então, se você olhar nas dependências, ainda não tem dependência do SQLite. Você precisa inserir. Como que você insere isso? Usando o gerenciador de pacotes no GET. Então, ele mostra na imagem como você fazer isso, né? Botão direito em cima de dependências. Clicando em gerenciador de pacotes no GET, você vai procurar por SQLite. Ao digitar SQLite, você encontra o SQLite Net PCL, que é esse que você vai ter que instalar, né? Você vai clicar 2 vezes para fazer a instalação. Após o procedimento, notório, que é visível ali em dependências, como eu já havia falado, né? Se nas dependências a gente tem o 8.0 Android lá dentro dos pacotes que pertence àquele Android Net 8.0, vai constar aquele pacote de SQLite que você acabou de inserir. Então, é possível visualizar que realmente foi instalado, tá bom? Depois ele fala na apostila para criar 3 pastas, que são helpers, que vai fazer a conexão com o banco, models que representam uma tabela dentro do SQLite. Então, se eu tenho uma tabela produto, eu tenho que criar uma classe produto, e vice-versa. Quando eu crio uma classe produto, ele vai criar como se fosse uma tabela dentro do SQLite lá, com essas informações que vão permitir essa estrutura que vai permitir que depois a gente persista os dados dentro do produto, por exemplo. E views que vão corresponder às telas, o visual mesmo da tua aplicação. Então, eu tenho um formulário de cadastro, crio na view. O que o helper faz? Faz a conexão. O que o model faz? Ele vai representar um objeto, né, da classe, por exemplo, produto, e que vai permitir a persistência dos dados através dos seus atributos, nome, código, preço e assim vai, tá? Então, a apostila inteira, ela se baseia em mostrar para vocês como criar passo a passo a classe model, tá? E as outras classes que são correspondentes à visualização, né? O view, no caso. E é isso que ele mostra quando ele fala do Content Page.NET. Então, ao adicionar um item, você escolhendo o Content Page que está na seção .NET MAUI, vocês vão criar uma tela que vai ter um formulário de cadastro, né? Ou pode ser um outro tipo de tela que vai talvez trazer uma consulta, que vai ter uma tabela, no caso de um filtro de uma consulta, né? E aí ele pede também para vocês criarem outros models aí, né? Que no caso seria um novo produto e listar produto. Desculpa, model não é view, tá? View.
Ele vai pedir para vocês criarem as views correspondentes, né? Então, se eu tenho um model produto, eu tenho uma view para editar, eu tenho uma view para listar, eu tenho uma view para novo produto. É assim que funciona, tá? E aí ele mostra também na apostila como a gente insere as classes, as bibliotecas, na verdade, do SQLite. Então, quando você coloca a palavra using SQLite, você consegue escrever um código, como está mostrando aqui na apostila, passando o SQLite Connection, que é um objeto que instancia da classe SQL Connection, e passando o path, que seria o caminho da tua base de dados, tá bom? Ao invés de escrever assim, você escreve assim porque você está using SQLite lá em cima, tá? É isso que ele fala. Ele mostra um exemplo, né, de como ficaria. E aí ele vai falar de annotation. O que é uma annotation? É uma instrução para o model agir na base de dados. Por exemplo, se eu coloco um table e coloco um nome, a classe produto, quando ela estiver na SQLite, ela vai ter um nome X que você definiu. Então, nesse caso, seria um cadastro, tá bom? Então, cuidado, se você não quer que uma tabela fique com um nome diferente da classe que você está criando, simplesmente você omite o annotation, né? Essa anotação que a ferramenta, que a aplicação, que no caso o compilador, né, do .NET vai identificar, e se ele não existir, ele considera o nome da tabela como o nome da classe normalmente. O primary key é outra notation que indica qual é a chave campo primário que você tem. Então, se você define um atributo como primary key, com annotation, né, esse colchete que vocês estão vendo, annotation, falando que ele é uma chave primária, então a base de dados considera ele como único, né, que ele não pode se repetir. Existe outro incremento, onde você também, além de colocar que é primary key, ele também pode ser autoincremento. Então, a chave primária, que vai se incrementando ao ponto que você vai inserindo registros. Se o campo ele é importante, que não seja autoincremento, você não coloca, você coloca um valor mesmo. Então, tem campos que são chave primária que não tem muito significado o conteúdo em si, seria mais um controle de linhas de uma tabela. Então, nesse caso, você usa autoincremento, que ele automaticamente vai colocando para você. Existe o column, que você consegue colocar também um nome específico para a coluna. Se você não colocar, ele vai considerar um nome normal para a tabela, tá? O ignore, que você ignora um campo, né? Então, existe um atributo na classe que não vai ser criado na base de dados. Para que ele serve? Ele pode ter alguma lógica lá dentro, né? Uma lógica que faz sentido para dentro da aplicação, mas não faz sentido nenhum esse atributo dentro da tabela. Então, você ignora ele, não deixa que ele seja criado. O unique seria um campo único que vai estar na tua base de dados. Ele não é chave primária, mas ele também é único, tá? Existe também uma definição de tamanho, como max length, que você consegue colocar a largura, né, a quantidade de caracteres que você vai conter dentro de um atributo, no caso do nome 50. Se você definir um número maior, ele vai reservar um tamanho maior, tá? Existe também o not null, que significa que esse campo não pode ser nulo. Então, numa view, né, quando você inserir informação, você tem que ter garantido que os dados estão sendo enviados, que ele não pode ser nulo, porque senão ele vai dar um erro de SQL na tela para vocês, tá bom? E aqui tem um código completão aí de tudo que a gente comentou, só que aqui só está usando duas annotations, né? Mostrando que nos outros casos não foi necessário anotar nada, né? Não foi necessário modificar nada na base de dados. Tá bom, pessoal? Então, assistam o vídeo do professor Tiago e qualquer dúvida também com essa minha explicação, eu sei que foi um pouquinho rapidinho, até porque não veio ninguém também, e eu gravei já uma vez, estou gravando pela segunda vez, né? Mas se tiver alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, tá bom? Eu espero que agora tenha gravado e tenha gravado o meu áudio também, tá bom? Até mais então, pessoal. Tchau, tchau.